Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossani e vamos para uma aulinha de energia de ligação, que é um tópico da termoquímica. Quando a gente fala energia de ligação, seria legal começar pelo conceito, que é o calor absorvido no rompimento de um mol de ligação dos reagentes. Quando você faz uma ligação química, né? Essa ligação química ela vai ser rompida, vai ser quebrada, e isso é energia absorvida e a gente já prova isso para vocês. Esse conceito aqui, que é o mol, ele é meio padrão na termoquímica, tá? Se eu falar em calor, por exemplo, de formação, enthalpia de formação, enthalpia de combustão, enthalpia de dissociação, é tudo para um mol. E aí cuida que o calor liberado, tá? Ele vai ser na formação de um mol. Então, a palavra um mol, a princípio, não deveria assustar, porque é sempre na termoquímica para um mol de substância, que é um mol de ligações. Quando que vai ser formado um mol de ligações? Nos produtos. Então, nos reagentes a gente quebra um mol da ligação, no produto a gente forma um mol da ligação. Ó, vamos tentar escrever isso, tá? Para deixar bem esquematizado e não causar dúvidas, porque a biologia é uma das que fala errado isso e aí pode nos complicar nas questões de química. Então, quando eu romper uma ligação, quando eu quebrar uma ligação, absorve calor e o ΔH é maior do que zero, positivo. Quando eu tiver uma ligação H com H, ligação hidrogênio com hidrogênio, e eu romper a ligação, aí ficam os átomos separados desse jeito, né? Repara que aqui tem a ligação e aqui não tem mais a ligação. Foi necessário uma energia para quebrar essa ligação, sempre. Não tem exceção, não importa do que tu estiver falando da biologia também. A quebra de ligação sempre absorve calor. O contrário, que é quando a gente forma a ligação, libera calor. O meu ΔH vai ser negativo. Se eu literalmente inverter, né, o processo aqui de cima, se eu juntar dois átomos de hidrogênio, formando a molécula de hidrogênio, né, repara que é H2 aqui, então tem uma ligação H com H, a energia é liberada. Tanto que tem um gráfico, né, muito conhecido, né, na química, no ensino médio, nos vestibulares, que mostra a energia potencial no eixo aqui, que é em questão é energia igual a zero. Quando a energia está igual a zero, quando os meus átomos de hidrogênio estão muito longe, que a distância entre os núcleos dos átomos, tá? É tão grande que não existe nenhuma força de atração ou repulsão entre eles. Então a energia é zero. No momento que eles começam a se atrair, simplesmente eles começam a liberar energia para ficar num patamar de menor energia. Esse é o patamar que os átomos preferem ficar, que é desse jeito aqui. Repara que essa distância aqui entre os núcleos agora é 0,74 angstroms. Esse é o tamanho de ligação química, tá? Angstroms é 10 na menos 10 metros, quer dizer, é algo muito pequeno mesmo. É 10 vezes menor que o nanômetro, né, para ter uma ideia. Pode aparecer, dependendo qual for o gráfico, né, pode aparecer em vez de angstroms, pode aparecer 74 pm. 74 pm, esse pm quer dizer picômetro, tá? Picômetro é uma unidade, né? É uma grandeza de 10 a menos 12. 10 a menos 12 metros. Quer dizer, algo muito pequeno, isso aqui se equivale. Tá ok? Então aqui a gente tem o nosso menor patamar de energia. Os átomos preferem ficar assim. Se a gente está no menor patamar de energia, a gente está numa situação mais estável. Então, essa é a nossa situação estável. Mas para estar nessa situação estável, tem que liberar tudo isso aqui de energia. Então, se o sentido for de formar a ligação, está passando de átomos para molécula. É esse sentido aqui. Libera essa energia aqui, tá? Que no caso do hidrogênio que está aqui, né, é menos 436. São valores bem conhecidinhos, porque é sempre essa molécula aqui que o pessoal usa, né, em vestibulares e o mesmo gráfico sempre. Agora,
O contrário seria quebrar a ligação, né? Se a gente quebrar a ligação, a gente vai estar absorvendo energia, é outro sentido do gráfico, né? Que está aumentando energia. Então, como está aumentando energia, ó, eu estou absorvendo. Então, o contrário aqui vai ser esse sinal, né? Mais 436, porque absorve. Existe um detalhe, que quando a gente começar a aproximar muito esses núcleos aqui, a força de repulsão começa a prevalecer. Só que, na verdade, isso aqui vai aumentar tanto, 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 porque quanto mais perto tiver os núcleos, maior a tendência que ocorra uma fusão nuclear. Então a energia que ele vai ter que absorver aqui vai ser muito grande, por isso dá esse salto abrupto de energia. Ó, vamos escrever isso para ficar um pouco mais didático. Vamos escrever então o nosso gráfico aqui. Então o que a gente tem que saber? Que a distância entre os núcleos, se ela for muito longe, eles não têm contato um com o outro e a energia envolvida vai ser zero. No momento que os átomos estão se aproximando, vai predominando as atrações entre os átomos, principalmente até a sua eletrosfera. O núcleo não chega a se encontrar um no outro, né? Mas as eletrosferas sim. E eles chegam aqui na energia de ligação, que quanto menor for, mais estável será a molécula. Esse comprimento de ligação aqui é a distância de equilíbrio, que é o 74 picômetros, né, que a gente já comentou que equivale a 0,74 angstroms. Esse comprimento de ligação é a distância ideal entre dois núcleos para que haja o compartilhamento efetivo dos elétrons de dois átomos. Então, está aqui os elétrons sendo compartilhados, né, um de cada hidrogênio, e, consequentemente, a formação da ligação hidrogênio-hidrogênio, né? Lembrando que esse pauzinho representa, né, os dois elétrons sendo compartilhados. Porém, se você tentar diminuir a distância entre os núcleos, né, ficando muito pequena e tendendo a juntar eles, começa a repulsão. Os núcleos vão se repelir. E mesmo o hidrogênio tem pouco, né, tem um próton somente, tu não consegue juntar eles, né? Tem que dar muita energia para conseguir juntar um hidrogênio com o outro. E isso já tende à fusão nuclear. Então esse aumento abrupto de energia potencial, né, que é marcado por essa seta aqui, ele é observado para valores inferiores a 0,74 angstroms ou 74 picômetros. E a consequência da repulsão entre os núcleos de dois átomos de hidrogênio. Porque a distância igual a zero, né? Digamos que se está fazendo a distância igual a zero, eles estão se fundindo. Então vai ocorrer uma fusão nuclear. E isso demanda uma energia muito grande, tanto que o gráfico daí a gente nem consegue colocar aqui, porque não caberia no slide tamanho é a energia. Só para tu ter uma ideia, né? Essa energia de ativação é uma bomba de fissão nuclear. É tipo uma bomba que caiu em Hiroshima, tá? Então, bomba de fissão nuclear é a energia que a gente tem que dar para provocar a fusão. Por isso que vai ter esse aumento muito abrupto. Beleza? Bom, com base nisso, nós vamos tentar fazer uma questão, né, que vai envolver exatamente isso. Ó. Se tu souber que essa distância do vale até o zero é energia de ligação, cara, tu consegue fazer qualquer questão de vestibular, tá? Eu só vou mencionar aqui, né, uma observação, que esse valor aqui, geralmente eles vão te dar o ΔH de ligação como 436, sem sinal. Por quê? Porque se eu formar a ligação é nesse sentido, aí vai ser negativo. Se eu quebrar a ligação, é o sentido contrário, né? Então, se eu quebrar a ligação, o sinal é positivo, porque tem que absorver essa energia. Ó, uma questão muito bem bolada é a questão do Enem 2018, que ele vai dizer que alguns materiais, né, sólidos, são compostos por átomos, com certeza, né, que interagem entre si formando ligações covalentes, iônicas e metálicas, tudo bem? E a figura apresenta energia potencial de ligação em função da distância interatômica. Então aqui tem um erro do Enem, né? Só que a gente não está aqui para brigar com a prova, está aqui para fazer a prova, então vamos ignorar isso aqui.
Porque a distância correta é a distância nuclear, né? A distância entre núcleos. Porque se eu falar em distância entre átomos, né? Nesse momento aqui, as eletrosferas até elas se interpenetram, né? Então, a distância entre átomos seria até negativa, né? Teria que estar, sei lá, então não pode ser um valor. Bom, vamos imaginar que a distância é entre núcleos, né? E por isso que ocorre, por exemplo, esse abrupto aqui, sabe, que é a fusão nuclear. Então aí, né, parabéns, né? Errar uns conceitozinhos básicos assim. Mas continuando, tá? Ignore, vamos lá. Analisando essa figura, observe que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos é essa aqui, R0. Corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Então, essa aqui que é a distância R0 corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Digamos que aqui a gente tem o menor patamar de energia, né? Que é quando a ligação está estável nessa temperatura. E aí ele começa a dizer que acima dessa temperatura a energia térmica fornecida aumenta, quer dizer, se tu aumenta a temperatura, essa energia aumenta a energia cinética e faz com que os átomos, né, oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média. O que é uma posição de equilíbrio média? Círculos cheios, deixa eu ver. Os círculos cheios, tá? Então, se eu aumentar a temperatura, as moléculas se mexem mais. Então a distância entre elas fica alternando entre esse valor e esse valor. E a média fica um pouquinho maior do que R0, vamos chamar de R1. Depois no R2 aumenta, depois no R4 aumenta mais ainda. E aí ele vai explicar isso, né, que a distância da ligação pode variar sobre a extensão das linhas horizontais, identificadas como valor de temperatura T1 e T4. Tudo bem, dá para entender. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo, ó, eu vou tentar desenhar para você o que está acontecendo aqui, tá? Imagina que na temperatura zero a gente tem a distância entre os núcleos aqui, tudo bem? Se eu estiver na temperatura T1, a distância entre o núcleo ela pode ser um pouco menor do que isso, tá? Que vai ser representada por esse valor aqui, mas pode ser um pouco maior do que isso também. Então, pode ser um valor maior entre os núcleos, que vai ser representado por esse valor aqui. Qual é a média? A média é o círculo cheio. Isso a questão falou. Então, a média entre essa distância aqui, é o círculo cheio que vai desse R1, que a gente vai chamar de R1. Por que eu estou chamando de R1? Porque eles chamaram de R0 quando é temperatura zero. Temperatura 1, vou chamar de R1. Então, tem que entender que os átomos eles não estão parados assim, né? Eles ficam se mexendo. Inclusive, eles ficam se mexendo nessa distância de proximidade de um e outro. Então, o R2 vai se mexer mais e a distância média vai aumentando. No R3, ó, a distância vai ficando maior que o R0. Ó, R3. No R4, o átomo ele varia tudo isso. Só que a distância média está aumentando. Se você começar a aumentar muito, você vai acabar quebrando a ligação. Então, o R4 já está numa distância média considerável. Agora, imagine o seguinte, ó. O deslocamento observado na distância média, então, esse deslocamento, né, que vai ser do T1 ao T4, né, revela o fenômeno do quê? Bom, analisa comigo, né? Ionização, ó, não é isso aqui. O que é ionização? A ionização é a quebra da ligação. No caso mais específico, se tu quiser anotar, tá? Não sabe o que é ionização? É a quebra da ligação covalente entre íons. A quebra da ligação covalente formando íons, né? Ó, vou te dar um exemplo. Se eu tiver HCl, é uma ligação covalente, tá? Se eu colocar HCl na água, ele vai formar H+, e Cl- entre íons. Só que olha só, para ser uma quebra de ligação, não importa qual for, né? Eu tenho que sair do zero aqui e no zero, temperatura igual a zero, né? Que tem essa energia, e chegar no zero de energia. Senão não tem quebra de ligação. Então, não pode ser ionização. Ó, dissociação. Se tu não sabe o que é, tu escreve aí, que é a quebra da ligação iônica em íons. Por exemplo, se eu tiver NaCl, que é uma ligação iônica, e eu quebrar em Na+ e Cl-. Então, isso é dissociação. Não posso ter quebra de ligação. Então, também não pode ser AD
e muito menos a E, porque é o mesmo valor, só que sentido oposto. Então só pode ser o quê? Dilatação. Então, essa variação que está ocorrendo do T1 até o T4 não quebrou e não formou nenhuma ligação. É apenas dilatação. Agora pensa comigo, ó, do jeito mais fácil, tá? Tenta imaginar o seguinte: você está dando calor, está aumentando a temperatura de um material sólido. O que você já ouviu falar sobre isso? Que o material sólido dilata. Se aumenta a temperatura, o material dilata. E se o material dilata, microscopicamente quer dizer o quê? Que formou mais átomos? Não, né? É que a distância entre os átomos está aumentando. Qual distância? A distância média, que é a distância da ligação química. Então não chega a quebrar. Se tu quebrar, aí ocorre uma fusão, por exemplo. Vai ocorrer uma quebra, né? Conceitualmente na termoquímica, é literalmente passar no estado padrão, de gasoso, por exemplo, para gasoso. Mas a dilatação só é o aumento da energia cinética, energia térmica, e a variação da temperatura provoca a distância maior entre os átomos, só isso. Agora, como que a química adora fazer isso, né? Para pegar o pessoal que tem um conceito errado, olha só. Sabe aquela galera que acha que a quebra de ligação libera energia? Então, com certeza vai marcar errado nesse tipo de questão. E esse tipo de questão é um tipo de questão clássico, tá? Se eu fizer uma contigo, tu vai conseguir resolver as outras. Então, repare que eles sempre vão dar energia de ligação sem sinal. Por quê? Porque eles acham que tu tem que saber que quando quebra, absorve. Eu vou escrever isso aqui, tá? Quando quebra, absorve. E quando forma, libera. Quebra sempre no reagente, forma sempre no produto. Não pode trocar isso também. Então, o que eu consigo ver na minha reação aqui em cima, que ele quer o ΔH dessa reação de hidrogenação do ciclo penteno. Então, olha só, essa ligação dupla ela não existe mais, então ela foi quebrada. Então, eu preciso botar que é mais 600. Essa ligação hidrogênio com hidrogênio também não existe mais do outro lado, então ela foi quebrada. Então, é mais 437. Porém, como a gente quebrou a ligação dupla inteira, eu tenho que formar essa ligação simples aqui, carbono-carbono. Essa ligação simples, como eu estou formando, libera menos 335. A mesma coisa vale para esses hidrogênios, né? Que eu vou conectar um em cada carbono aqui. E aí, como eu estou formando duas ligações, eu vou liberar duas vezes 414 aqui, né? Que é carbono e hidrogênio. Só que valor negativo, porque libera. Agora, se eu somar tudo isso, vai dar menos 126, que é a resposta letra B. É claro que vai ter a resposta mais 126 para quem acha que a quebra libera e a formação absorve. Então, cuidado com isso, tá? Pelo amor de Deus. No canal tem várias questões idênticas a essa, tá? Literalmente idêntica, que tu pode fazer para treinar o seu aprendizado, beleza? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula e essa revisão. Entendido duas questões aí que não são nível médio, assim, é nível difícil mais, né, para poder entender. E eu vou deixar uns links aqui também, se você quiser comprar algum studbook Química na UX, Química na URGS, Química no Enem, material inédito aí de termoquímica. E qualquer coisa venha falar comigo no Insta também, né? Me diz como é que eu posso te ajudar mais, ou como é que eu posso otimizar o teu tempo de estudo, né? Focando no vestibular que você quiser. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, espero o seu like, comentário, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.